Existe uma verdade sobre o sucesso e a realização pessoal que a maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem descobrir. Uma verdade tão contraintuitiva, tão paradoxal, que quando você ouve pela primeira vez, sua mente imediatamente rejeita. Você pensa que não faz sentido, que é mais uma daquelas frases motivacionais vazias que inundam a internet. Mas eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque essa única compreensão tem o poder de transformar completamente a sua relação com seus objetivos, seus relacionamentos, sua carreira e principalmente consigo mesmo. Aqui no canal Mentalidade Estoica, nós não trabalhamos com ilusões. Nós trabalhamos com princípios que foram testados e refinados ao longo de 2000 anos por algumas das mentes mais brilhantes que já caminharam sobre a Terra. E hoje nós vamos mergulhar em um desses princípios que, quando verdadeiramente compreendido, funciona como uma chave mestra para destrancar portas que você nem sabia que existiam. A verdade é esta: quanto mais desesperadamente você corre atrás de algo, mais esse algo parece se afastar de você. Quanto mais você persegue a felicidade, mais ela escapa pelos seus dedos. Quanto mais você tenta controlar como os outros te veem, mais você perde o controle da sua própria identidade. Quanto mais você se agarra à necessidade de que as coisas aconteçam de uma determinada forma, mais a vida parece conspirar para frustrar suas expectativas. Mas aqui está o paradoxo que os estoicos descobriram há milênios. Quando você para de correr atrás, quando você abandona essa perseguição frenética, quando você solta as mãos do volante que você nunca controlou de verdade, algo extraordinário começa a acontecer. As coisas começam a fluir na sua direção de uma forma que parece quase mágica. Não porque o universo está te recompensando misticamente, mas porque você finalmente parou de sabotar seu próprio caminho. Você é novo aqui no canal Mentalidade Estoica. Seja muito bem-vindo a uma comunidade de pessoas que escolheram parar de viver no piloto automático. Pessoas que decidiram questionar as narrativas que a sociedade implantou em suas mentes. Pessoas que entenderam que a verdadeira força não está em controlar o mundo exterior, mas em dominar o mundo interior. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Cada novo inscrito nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la. Agora, vamos começar a desmontar, por peça, essa armadilha em que você provavelmente está preso sem nem perceber. Torne-se membro do canal agora. Agora me responda, você é sério sobre sua transformação ou apenas mais um consumidor de conteúdo? Seja membro e receba imediatamente e-book grátis exclusivo Acesso VIP Antecipado. Assista todos os vídeos 48 horas antes do lançamento público. Enquanto outros esperam, você já está aplicando emojis exclusivos de membro. Destaque-se em todos os comentários com símbolos de honra. Por menos que um café por mês, você entra para o círculo interno dos verdadeiramente comprometidos. 95% vão ignorar isso. 5% vão agir agora e se transformar. Clique em Seja Membro agora. A diferença entre você e alguém inabalável: eles agiram. Você ainda está pensando que você é diferente. A armadilha da perseguição incessante. Desde o momento em que você nasceu, você foi programado para perseguir. Primeiro, você perseguia a aprovação dos seus pais. Depois, as notas na escola. Em seguida, a aceitação dos colegas. Mais tarde, o diploma, o emprego, o salário, o relacionamento, a casa, o carro, o status. A lista nunca termina. E o mais cruel de tudo é que você foi ensinado a acreditar que essa perseguição incessante era não apenas normal, mas necessária.
Que se você parasse de correr, você ficaria para trás. Que se você diminuísse o ritmo, você seria engolido pela concorrência. Que se você não estivesse constantemente lutando, se esforçando, batalhando, você não merecia conquistar nada. Mas pense comigo por um momento. Olhe para as pessoas ao seu redor. Olhe para aqueles que passaram a vida inteira correndo, perseguindo, nunca parando para respirar. Quantos deles parecem genuinamente realizados? Quantos deles encontraram a paz que procuravam? Quantos deles, mesmo tendo conquistado muito do que perseguiam, ainda sentem aquele vazio inexplicável no peito? A verdade incômoda é que a maioria das pessoas que você conhece está presa em uma esteira que não leva a lugar nenhum. Elas correm cada vez mais rápido, suam cada vez mais, se esgotam cada vez mais, mas a paisagem ao redor nunca muda. E o mais trágico é que elas foram convencidas de que o problema é que não estão correndo rápido o suficiente. Então, elas aceleram ainda mais. E o ciclo continua. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma no auge de seu poder, um homem que tinha literalmente o mundo aos seus pés, escreveu algo em seu diário pessoal que revela uma compreensão profunda dessa armadilha. Ele disse que a maioria do que fazemos e dizemos é desnecessário, e se eliminássemos essas coisas, teríamos mais tempo e menos perturbação. Ele não estava falando apenas sobre produtividade. Ele estava falando sobre a futilidade de perseguir coisas que não dependem de nós, de gastar nossa energia vital em batalhas que não podemos vencer, de correr atrás de sombras enquanto a substância da vida passa despercebida. Você já parou para se perguntar quantas das coisas que você está perseguindo agora são realmente suas? Quantas são desejos autênticos que nasceram do seu interior? E quantas são expectativas que foram implantadas na sua mente por uma sociedade que lucra com sua insatisfação constante? Quantas das suas ambições são genuínas e quantas são apenas tentativas desesperadas de preencher um vazio que nenhuma conquista externa jamais conseguirá preencher? Essa é uma pergunta desconfortável. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca para fazê-la. É mais fácil continuar correndo do que encarar a possibilidade de que você está correndo na direção errada. É mais confortável manter-se ocupado do que confrontar o silêncio e descobrir o que realmente existe dentro de você. O princípio estoico da inversão. Os filósofos estoicos tinham uma abordagem radicalmente diferente para lidar com desejos e objetivos. Uma abordagem que, à primeira vista, parece contraproducente, mas que, quando você entende a lógica por trás dela, revela-se extraordinariamente eficaz. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais respeitados filósofos de sua época, ensinava algo que mudou a vida de gerações de pessoas. Ele dizia que não devemos exigir que as coisas aconteçam como desejamos, mas sim desejar que elas aconteçam como acontecem, e assim nossa vida fluirá tranquilamente. Agora, antes que você pense que isso é apenas conformismo ou passividade, deixe-me explicar o que Epicteto realmente queria dizer. Ele não estava dizendo para você abandonar todos os seus objetivos e se tornar uma pessoa apática que aceita qualquer coisa. Ele estava propondo algo muito mais sutil e poderoso: a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Você pode controlar suas ações, mas não pode controlar os resultados. Você pode controlar seu esforço, mas não pode controlar como os outros vão responder. Você pode controlar sua preparação, mas não pode controlar as circunstâncias que vão surgir. E aqui está a chave. Quando você transfere todo o seu foco, toda a sua energia, toda a sua paz de espírito para coisas que não dependem de você, você está construindo sua casa sobre areia movediça. Você está entregando o controle da sua felicidade para variáveis que você não pode influenciar.
A perseguição desesperada que caracteriza a vida moderna é, em sua essência, uma tentativa de controlar o incontrolável. É uma batalha contra a natureza da realidade. E toda batalha contra a realidade é uma batalha perdida antes mesmo de começar. Quando você para de correr atrás, você não está desistindo. Você está redirecionando sua energia. Você está retirando seu investimento emocional de coisas que não dependem de você e reinvestindo em coisas que dependem. Você está parando de lutar contra o rio e começando a nadar a favor da correnteza. E, ironicamente, paradoxalmente, é exatamente nesse momento que as coisas começam a fluir na sua direção. Por que a necessidade repele? Existe um fenômeno psicológico que qualquer pessoa que já tentou desesperadamente conquistar algo conhece bem, mesmo que nunca tenha parado para analisá-lo. Quando você precisa demais de algo, quando você está desesperado por um resultado, as pessoas ao seu redor sentem. E essa sensação de desespero é quase universalmente repelente. Pense em relacionamentos, por exemplo. Todos nós conhecemos alguém que quanto mais corria atrás de uma pessoa, mais essa pessoa se afastava. E também conhecemos casos em que no momento em que alguém parou de perseguir, no momento em que soltou, a dinâmica mudou completamente. Não é coincidência, não é mistério. É psicologia humana básica, combinada com uma compreensão profunda de como a energia que você emana afeta o mundo ao seu redor. Quando você está desesperado, você transmite uma mensagem implícita de que não tem valor suficiente por si só. Você está dizendo, através das suas ações, que precisa de algo externo para se completar. E essa mensagem é captada, consciente ou inconscientemente, por todos ao seu redor. As pessoas não querem estar com alguém que precisa delas para existir. Elas querem estar com alguém que as escolhe, não por necessidade, mas por desejo. O mesmo princípio se aplica a oportunidades profissionais, a amizades, a praticamente qualquer coisa que envolva outras pessoas. Quando você comparece a uma entrevista de emprego emanando desespero, o entrevistador sente. Quando você tenta fechar um negócio, transmitindo que sua vida depende daquele resultado, o cliente sente. E essa sensação ativa instintos de proteção, desconfiança, afastamento. Os estoicos entendiam isso há 2000 anos. Não com esses termos modernos, mas com uma compreensão intuitiva de como a necessidade excessiva distorce nossa relação com o mundo. Sêneca, um dos mais eloquentes filósofos estoicos, escreveu que quem em toda parte está, é quem em parte alguma está. Ele estava falando sobre a dispersão de energia, sobre como tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo resulta em não estar verdadeiramente presente em lugar nenhum. Mas o princípio se estende também à intensidade emocional. Quando você coloca toda a sua necessidade em um único resultado, você sobrecarrega esse resultado com um peso que ele não pode suportar. O desapego estratégico. Agora, você pode estar pensando que tudo isso soa muito bonito na teoria, mas como você aplica isso na prática? Como você para de correr atrás quando toda a sua vida foi construída em torno dessa perseguição? Como você solta quando segurar é tudo que você conhece? A resposta está no que eu chamo de desapego estratégico. E atenção, desapego não significa indiferença. Desapego não significa que você não se importa. Desapego não significa abandonar seus objetivos ou parar de agir. O desapego estoico é algo muito mais refinado e muito mais poderoso. Desapego significa fazer o que precisa ser feito, dar o seu melhor e então soltar a necessidade de um resultado específico. Significa entender que você controla o arco, a mira e a força com que puxa a flecha, mas uma vez que ela deixa suas mãos, ela não é mais sua. O vento, a distância, 1000 variáveis que você não controla vão determinar onde ela vai pousar. E ficar angustiado com essas variáveis depois que a flecha já saiu é desperdiçar energia
com algo que você não pode mudar. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Como imperador, ele tomava decisões que afetavam milhões de pessoas. Ele enfrentou guerras, pragas, traições, perdas pessoais devastadoras. Em seu diário, ele constantemente se lembrava de que tudo que ele podia controlar era sua própria mente, suas próprias reações, suas próprias escolhas. O resto estava nas mãos do destino, da natureza, dos deuses, como ele os chamava. Na prática, o desapego estratégico funciona assim. Você define seus objetivos com clareza. Você planeja suas ações com cuidado. Você executa com excelência e dedicação. E então, você solta. Você não fica obcecado verificando resultados a cada 5 minutos. Você não perde o sono remoendo possibilidades. Você não condiciona sua paz de espírito ao sucesso ou fracasso daquela empreitada específica. Você faz sua parte e confia que, independentemente do resultado, você será capaz de lidar com ele. Isso não é passividade. Isso é a forma mais elevada de ação. Porque você está agindo livre do medo, livre da ansiedade, livre da tensão que normalmente sabota seus melhores esforços. E pessoas que agem assim, com essa liberdade interior, tendem a performar muito melhor do que aquelas que estão paralisadas pela necessidade de resultados específicos. A física da energia pessoal. Vamos falar sobre algo que pode parecer abstrato, mas que tem implicações muito concretas na sua vida diária. Cada ser humano emana uma espécie de energia, uma presença, uma vibração, se você preferir esse termo. Não estou falando de misticismo ou de conceitos esotéricos. Estou falando de algo que qualquer pessoa sensitiva consegue perceber quando entra em uma sala. Você já entrou em um ambiente e imediatamente sentiu que algo estava errado? Que havia uma tensão no ar, mesmo que ninguém estivesse dizendo nada? Você já conheceu alguém que, sem fazer nada de especial, simplesmente transmitia calma, confiança, uma espécie de solidez que fazia você se sentir mais tranquilo só de estar perto? Isso é a energia que eu estou mencionando. Não é mágica. É a soma total de milhares de microexpressões, de nuances na linguagem corporal, de padrões de respiração, de tensão muscular, de tom de voz. Coisas que nosso cérebro processa instantaneamente em um nível subconsciente. Quando você está em modo de perseguição desesperada, sua energia reflete isso. Sua respiração é mais superficial. Seus músculos estão mais tensos. Suas expressões faciais carregam traços de ansiedade, de necessidade, de medo. E as pessoas ao seu redor captam tudo isso, mesmo sem saber explicar o que estão sentindo. O resultado é que elas se afastam, se protegem, se fecham. Quando você para de correr atrás, quando você cultiva o desapego estratégico, sua energia muda. Você respira mais profundamente, seus músculos relaxam, suas expressões refletem calma, confiança, presença. E as pessoas respondem a isso. Elas se abrem, se aproximam, confiam. Isso explica o paradoxo de que falamos no início. As coisas começam a acontecer quando você para de correr atrás, não porque o universo está te recompensando misticamente, mas porque você parou de repelir aquilo que deseja com sua energia de desespero. Você criou espaço. Você se tornou alguém com quem as pessoas querem estar, com quem querem fazer negócios, a quem querem ajudar. Os estoicos não tinham a linguagem moderna para descrever isso, mas eles entendiam o fenômeno. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim nossos julgamentos sobre as coisas. Quando você muda seu julgamento, quando você muda sua relação interna com seus objetivos, sua energia externa muda automaticamente. E o mundo responde a essa nova energia. O mito do esforço constante. Existe um mito profundamente enraizado na cultura moderna de que o sucesso é diretamente proporcional ao esforço. Quanto mais você trabalha, mais você conquista.
Quanto mais horas você dedica, melhores os resultados. Quanto mais você se sacrifica, mais você merece. Esse mito não é completamente falso. Esforço importa, dedicação importa, trabalho duro tem seu lugar. Mas o mito se torna destrutivo quando ele ignora uma verdade fundamental. A qualidade do esforço é muito mais importante do que a quantidade. E esforço, nascido do desespero, da ansiedade, da necessidade compulsiva, é esforço de baixa qualidade. Pense em um atleta de elite. Nos momentos cruciais de uma competição, o que diferencia os campeões dos demais? Não é quem se esforça mais, porque todos ali se esforçaram enormemente para chegar àquele ponto. O que diferencia é quem consegue manter a calma sob pressão. Quem consegue soltar a necessidade de vencer e simplesmente jogar, de performar, simplesmente estar presente. Os atletas chamam isso de estar na zona. Aquele estado de fluxo, onde as ações parecem acontecer sem esforço consciente, onde o tempo parece desacelerar, onde o corpo sabe exatamente o que fazer. Esse estado de fluxo é impossível quando você está agarrado desesperadamente ao resultado. A ansiedade do resultado bloqueia o fluxo. A necessidade compulsiva de vencer sabota a performance. O medo de perder contrai os músculos que precisam estar soltos. Sêneca, em suas cartas, frequentemente alertava contra o que ele chamava de ocupação inquieta. Aquela agitação constante que se disfarça de produtividade, mas que, na verdade, é apenas fuga do silêncio interior. Ele dizia que muitas pessoas pensam que estão trabalhando quando estão apenas se movimentando, e que essa movimentação sem propósito claro é uma forma de preguiça disfarçada. O esforço que realmente produz resultados é o esforço focado, intencional, surgido de um lugar de clareza e não de desespero. É o esforço de quem sabe o que está fazendo e por quê, não o esforço de quem está apenas correndo para escapar de seus próprios medos. A sabedoria de soltar é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Todo o nosso sistema nervoso está programado para agarrar, para segurar, para não deixar ir. Isso fez sentido em termos evolutivos. Nossos ancestrais que seguravam a comida, o abrigo, os aliados, sobreviviam. Os que soltavam facilmente, não. Mas estamos vivendo em um mundo radicalmente diferente daquele para o qual nossos instintos foram calibrados. E muitas das coisas que nossos ancestrais precisavam segurar com força, nós precisamos aprender a soltar. Não, mas porque soltar, no contexto certo, é a coisa mais forte que você pode fazer. Soltar a necessidade de aprovação não significa que você não quer ser respeitado. Significa que você não condiciona seu valor próprio à opinião dos outros. Soltar a necessidade de controle não significa que você não tem objetivos. Significa que você entende a diferença entre influenciar e controlar. Soltar a necessidade de certeza não significa que você não planeja. Significa que você está preparado para adaptar seus planos quando a realidade exigir. Marco Aurélio escreveu que tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. E tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Essa humildade epistemológica é fundamental para a capacidade de soltar. Quando você entende que sua visão da realidade é sempre parcial, sempre incompleta, sempre filtrada pelos seus próprios vieses, você desenvolve uma relação mais flexível com seus desejos e expectativas. Você para de se agarrar a uma versão específica de como as coisas deveriam ser e se abre para como elas realmente são. A sabedoria de soltar não é algo que você conquista de uma vez por todas. É uma prática contínua, um exercício diário de reconhecer quando você está agarrando demais e conscientemente relaxar as mãos. No início, parece antinatural, desconfortável, até assustador. Mas com o tempo, você descobre que soltar não é perder. É ganhar espaço para algo maior entrar.
O vazio criativo. Quando você para de correr, quando você solta, quando você deixa de preencher cada momento com ação frenética e perseguição desesperada, algo interessante acontece. Surge um vazio. E esse vazio, no início, pode ser profundamente desconfortável. A maioria das pessoas faz de tudo para evitar esse vazio. Elas preenchem cada segundo com estímulos, com distrações, com ruído. O celular está sempre à mão. A televisão está sempre ligada. A agenda está sempre lotada. Qualquer coisa para não ter que confrontar o silêncio interior. Mas os estoicos entendiam que esse vazio não é algo a ser evitado. É algo a ser abraçado. Porque é nesse vazio que a clareza emerge. É nesse silêncio que você finalmente consegue ouvir sua própria voz. Não a voz da sociedade, não a voz das expectativas alheias, não a voz dos seus medos e inseguranças, mas sua voz autêntica. Sêneca tinha o hábito de reservar tempo todos os dias para o que ele chamava de autoexame. Momentos de silêncio e reflexão onde ele revisava suas ações, seus pensamentos, suas motivações. Ele não via isso como um luxo, mas como uma necessidade. Como alguém pode se conhecer se nunca para se olhar? Quando você para de correr atrás, você cria espaço para esse autoconhecimento. E do autoconhecimento surge clareza sobre o que você realmente quer, não o que você foi programado para querer. E da clareza surgem ações mais alinhadas, mais eficazes, mais satisfatórias. E dessas ações surgem resultados que realmente importam para você, não resultados que você perseguia apenas porque todo mundo ao seu redor estava perseguindo. O vazio criativo não é ausência. É presença, é estar aqui, agora, sem a distração da perseguição constante. E nessa presença, possibilidades que você nunca teria visto começam a se revelar. A atração do centrado. Pense nas pessoas mais magnéticas que você já conheceu. Aquelas que, quando entram em um ambiente, naturalmente atraem atenção, respeito, interesse. Qual é a característica comum entre elas? Não é necessariamente beleza física, não é necessariamente riqueza ou status, não é necessariamente inteligência ou talento. A característica comum é o que podemos chamar de centragem. Essas pessoas parecem estar firmemente ancoradas em si mesmas. Elas não estão buscando validação externa a cada momento. Elas não estão constantemente se comparando aos outros. Elas não estão desesperadas para impressionar ou agradar. Essa centragem é exatamente o oposto da perseguição frenética. A pessoa que persegue desesperadamente está constantemente fora de si mesma, projetada no futuro, dependente de resultados externos para se sentir completa. A pessoa centrada está aqui, presente, completa em si mesma, independentemente do que aconteça ao seu redor. E aqui está o paradoxo novamente. Essa pessoa que não precisa de nada é exatamente a pessoa para quem tudo flui. Porque sua energia não repele, porque sua presença é agradável, não drenante, porque as pessoas querem estar perto de quem as faz sentir bem, não perto de quem suga a energia em busca de validação constante. Epicteto ensinava que se você quer melhorar, deve estar disposto a ser visto como ignorante ou simplório em assuntos externos, não se importando em parecer conhecedor de nada. O que ele estava descrevendo era essa centragem, essa capacidade de estar tão firmemente ancorado em seus próprios valores que a opinião externa se torna irrelevante. Quando você para de correr atrás, você começa a desenvolver essa centragem. Não da noite para o dia, mas gradualmente. E à medida que você se torna mais centrado, você se torna mais atrativo, no sentido mais amplo da palavra. As pessoas querem estar perto de você. As oportunidades começam a aparecer. As coisas começam a acontecer. O tempo como aliado.
Uma das maiores fontes de ansiedade na perseguição de objetivos é a sensação de que o tempo está passando, de que você está ficando para trás, de que se as coisas não acontecerem agora, nunca vão acontecer. Essa urgência artificial faz com que você force, pressione, corra ainda mais rápido, geralmente na direção errada. Os estoicos tinham uma relação muito diferente com o tempo. Eles praticavam o que chamamos de amor fati, amor ao destino, a aceitação radical de tudo que acontece, incluindo o ritmo em que as coisas acontecem. Isso não significa passividade ou conformismo. Significa entender que resistir ao tempo é tão fútil quanto resistir ao vento. Marco Aurélio frequentemente escrevia sobre a brevidade da vida, mas não como uma razão para pânico e pressa. Pelo contrário, a brevidade da vida era para ele um lembrete de que não valia a pena desperdiçar o tempo que temos com angústia, ansiedade e perseguição de coisas que não importam verdadeiramente. Se o tempo é limitado, mais razão ainda para vivê-lo bem, não para vivê-lo freneticamente. Quando você para de correr atrás, algo mágico acontece com sua percepção do tempo. Os dias deixam de ser corridas de obstáculos e se tornam experiências a serem vividas. As horas deixam de ser unidades a serem preenchidas com produtividade forçada e se tornam espaços para ação significativa ou descanso necessário. E, ironicamente, quando você para de lutar contra o tempo, quando você para de tentar forçar as coisas a acontecerem antes da hora, elas frequentemente acontecem mais rápido, porque você não está mais desperdiçando energia com ansiedade, porque você não está mais sabotando seus esforços com pressa descuidada, porque você está finalmente alinhado com o ritmo natural das coisas. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. O homem que para de correr atrás descobre quanto tempo estava sendo desperdiçado na corrida em si. A libertação das expectativas. Uma das razões mais profundas pelas quais corremos tanto é a carga de expectativas que carregamos. Expectativas dos pais, da família, dos amigos, da sociedade e, principalmente, expectativas próprias, muitas vezes irrealistas e cruéis. Essas expectativas funcionam como um chicote invisível, nos fazendo correr mesmo quando estamos exaustos, mesmo quando perdemos o rumo, mesmo quando a corrida deixou de fazer qualquer sentido. E o mais trágico é que muitas dessas expectativas nem sequer são nossas. Foram implantadas em nós antes que tivéssemos discernimento para questioná-las. O estoicismo oferece uma libertação dessas expectativas tirânicas, não uma libertação irresponsável, onde você abandona todos os compromissos e responsabilidades, mas uma libertação consciente, onde você examina cada expectativa e decide se ela merece seu espaço em sua vida. Epicteto, que nasceu escravo e conhecia bem o que significava viver sob o peso das expectativas e demandas de outros, ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Sob nosso controle estão nossas opiniões, impulsos, desejos e aversões. Não sob nosso controle estão nosso corpo, nossa reputação, nosso cargo, qualquer coisa que não seja nossa própria ação. Quando você verdadeiramente internaliza essa divisão, algo extraordinário acontece. Você percebe que a maioria das expectativas que te sufocam se referem a coisas que não estão sob seu controle. A expectativa de que você será bem-sucedido de acordo com a definição de sucesso de outros. A expectativa de que você será amado por todos. A expectativa de que sua vida seguirá um roteiro específico. Soltar essas expectativas não é fracasso, é libertação. É a permissão para finalmente viver sua própria vida, não a vida que outros planejaram para você. E nessa liberdade, paradoxalmente, você frequentemente realiza mais do que jamais realizaria, sob o peso sufocante de expectativas alheias. O poder da presença.
Quando você para de correr atrás, você finalmente consegue estar presente. E a presença é um dos recursos mais poderosos e mais subestimados que existem. A maioria das pessoas vive em qualquer tempo, menos o presente. Elas estão remoendo o passado ou projetando o futuro. Elas estão aqui fisicamente, mas mentalmente estão em outro lugar. Geralmente em alguma versão imaginária de como as coisas deveriam ser ou como elas esperam que sejam. Essa ausência do presente tem custos enormes. Relacionamentos sofrem porque você não está realmente presente com as pessoas que ama. Trabalho sofre porque você não está realmente focado no que está fazendo. Saúde sofre porque você não está atento aos sinais do seu corpo. Oportunidades passam despercebidas porque você está ocupado demais, perseguindo fantasias para notar o que está bem diante dos seus olhos. Marco Aurélio constantemente se lembrava em seus diários de que o único momento que realmente temos é o agora. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. A vida acontece apenas no presente. E cada momento que passamos mentalmente ausentes é um momento de vida desperdiçado. O estoicismo é, em muitos sentidos, uma filosofia de presença radical. Quando você pratica o desapego de resultados futuros, você naturalmente se torna mais presente. Quando você aceita que não controla o que vai acontecer, você para de se projetar em futuros imaginários e volta para o único lugar onde você pode realmente agir, o aqui e agora. E nessa presença, tudo muda. Conversas se tornam mais profundas. Trabalho se torna mais eficaz, decisões se tornam mais claras, problemas se revelam mais simples do que pareciam, soluções aparecem de onde você menos esperava. A pessoa que para de correr atrás ganha algo inestimável. E o presente, quando verdadeiramente habitado, é mais rico do que qualquer futuro imaginário. A transformação da ambição. Aqui está um esclarecimento crucial. Tudo que discutimos até agora não é um argumento contra a ambição. Não estou sugerindo que você abandone seus sonhos, pare de trabalhar ou se resigne a uma vida medíocre. Os estoicos não eram quietistas ou escapistas. Eles eram pessoas de ação, muitos deles extremamente bem-sucedidos em termos convencionais. O que estou propondo é uma transformação da natureza da sua ambição. Uma mudança de ambição desesperada para ambição serena. De ambição nascida do medo e da inadequação para ambição nascida do propósito e da clareza. A ambição desesperada diz: eu preciso conquistar isso para ser alguém, para ser amado, para ser feliz. Ela está enraizada em um senso de falta, de insuficiência, de vazio interior que precisa ser preenchido com conquistas externas. Essa ambição nunca satisfaz, porque o vazio interior não pode ser preenchido de fora. A ambição serena diz: eu escolho perseguir isso porque é significativo para mim, porque me permite expressar meus valores, porque contribui para algo maior que eu mesmo. Ela está enraizada em um senso de propósito, de direção, de contribuição. Essa ambição pode ser profundamente satisfatória, não porque os resultados externos são garantidos, mas porque o próprio processo de perseguição já é recompensador. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Marco Aurélio governou o maior império do mundo. Eles não eram pessoas sem ambição, mas sua ambição era temperada pela sabedoria, direcionada pelo propósito, mantida em perspectiva pelo entendimento de que nenhuma conquista externa define quem você realmente é. Quando você para de correr atrás no sentido desesperado, você não para de se mover. Você começa a se mover de forma diferente, com mais clareza, com mais presença, com mais eficácia. E, frequentemente, você chega mais longe do que jamais chegaria correndo desesperadamente. A prática diária do soltar. Transformar sua relação com objetivos e desejos não é algo que acontece da noite para o dia.
É uma prática, um cultivo diário, uma reorientação constante de hábitos mentais profundamente enraizados. Os estoicos eram grandes praticantes de exercícios diários, não apenas físicos, mas mentais e espirituais. Eles tinham práticas específicas para cultivar a perspectiva correta, para fortalecer a resiliência interior, para manter o foco no que realmente importa. Uma dessas práticas, particularmente relevante para o tema de hoje, é o que podemos chamar de visualização do desapego. No início ou no final de cada dia, você reserva alguns minutos para contemplar as coisas que está perseguindo. Seu objetivo não é abandoná-las, mas examinar sua relação com elas. Você se pergunta, se isso não acontecer, quem eu serei? Se eu não conquistar isso, ainda terei valor? Se esse resultado específico não se materializar, ainda haverá sentido em minha vida? Se as respostas revelam que você está excessivamente apegado, se sua identidade está completamente fundida com um resultado específico, isso é um sinal para trabalhar no desapego. Não para abandonar o objetivo, mas para afrouxar as garras que você está fechando em torno dele. Outra prática valiosa é o que Marco Aurélio chamava de ver as coisas como realmente são. Quando você percebe que está correndo desesperadamente atrás de algo, você para e examina. O que é realmente isso que estou perseguindo? É um título, uma quantidade de dinheiro, uma opinião favorável de certas pessoas? E essas coisas em si mesmas, sem a carga de significado que eu atribuí a elas, são tão importantes assim? Frequentemente, esse exame revela que estamos correndo atrás de abstrações, de símbolos, de representações, não das coisas em si, mas do que imaginamos que elas significam. E quando você percebe isso, o apego naturalmente diminui. A prática diária também envolve celebrar quando você consegue soltar. No início, serão pequenas vitórias, um momento em que você conseguiu não checar obsessivamente o resultado de algo. Uma situação em que você manteve a calma apesar de não ter controle. Uma decisão tomada com clareza em vez de desespero. Celebrar essas pequenas vitórias fortalece o hábito e torna mais fácil repetir o comportamento. Quando as coisas começam a acontecer, e então, gradualmente, algo começa a mudar. Não é algo dramático ou instantâneo. É mais como o amanhecer, onde você não consegue identificar o momento exato em que a escuridão virou luz, mas de repente você percebe que está claro. As coisas começam a fluir de formas inesperadas. Uma oportunidade que você nem estava perseguindo aparece do nada. Um relacionamento que você tinha desistido de forçar se desenvolve naturalmente. Uma solução para um problema que você ruminava há meses surge de repente quando você menos esperava. Não é mágica. É o resultado natural de uma nova forma de estar no mundo. Quando você para de repelir com energia desesperada, as coisas se aproximam. Quando você para de forçar, as portas se abrem mais facilmente. Quando você para de agarrar, você ganha mãos livres para receber o que realmente é para você. As pessoas ao seu redor percebem a mudança, mesmo que não saibam nomeá-la. Você está diferente, elas dizem. Mais leve, mais presente, mais você. E essa percepção muda como elas se relacionam com você. Elas confiam mais, se abrem mais, querem estar perto mais. E você percebe, com uma mistura de alívio e ironia, que muito do que você correu tanto para conquistar começa a acontecer justamente quando você para de correr. Não porque parar de correr é algum truque mágico para manifestar desejos, mas porque você finalmente saiu do seu próprio caminho. Isso não significa que tudo que você quer vai se materializar. Alguns desejos você descobrirá. Eram ilusões que você está melhor sem. Outros se realizarão de formas que você não poderia ter previsto. E outros ainda permanecerão não realizados, mas você descobrirá que consegue viver bem assim mesmo, porque sua paz interior não está mais condicionada a resultados específicos. O caminho estoico
O que estamos descrevendo aqui não é um truque ou uma técnica. É um caminho que filósofos têm percorrido há mais de 2000 anos, cada um à sua maneira, cada um adaptando os princípios às circunstâncias de sua vida. O caminho estoico não promete que você conseguirá tudo o que quer. Promete algo mais valioso, que você poderá viver bem independentemente do que aconteça, que você poderá manter sua dignidade, sua paz, sua integridade em qualquer circunstância, que você poderá parar de ser escravo de desejos incessantes e se tornar mestre de si mesmo. Epicteto, que passou parte de sua vida literalmente como escravo, ensinava que a pessoa verdadeiramente livre não é aquela que pode fazer qualquer coisa que quiser, mas aquela que não é escrava de seus próprios desejos. Liberdade para ele era interior antes de ser exterior. Marco Aurélio, que tinha todo o poder do mundo, escrevia em seu diário como forma de lembrar a si mesmo que o poder verdadeiro não estava no trono imperial, mas no domínio sobre a própria mente. Em breve você terá esquecido tudo, ele escreveu, e em breve todos terão esquecido de você. Sêneca, que conheceu tanto a riqueza extrema quanto a possibilidade de perder tudo, ensinava que devemos desfrutar das coisas boas quando as temos, sem nos apegarmos a elas, prontos para deixá-las ir quando for necessário. Esses homens não eram santos ou super-humanos. Eles lutavam, falhavam, recomeçavam. Seus escritos estão cheios de lembretes para si mesmos, repetições de princípios que eles sabiam, mas esqueciam constantemente. O caminho estoico não é para quem busca perfeição instantânea. É para quem está disposto a caminhar, um passo de cada vez, na direção de uma vida mais consciente, mais livre, mais alinhada com a natureza da realidade. O convite. Se você chegou até aqui, algo nessa mensagem ressoou com você. Talvez você esteja cansado de correr. Talvez você tenha começado a suspeitar que a perseguição incessante não está te levando a lugar nenhum. Talvez você esteja pronto para experimentar uma forma diferente de viver e buscar. O convite que eu faço é simples. Experimente, não como uma crença que você adota cegamente, mas como uma hipótese que você testa em sua própria vida. Escolha uma área onde você tem corrido desesperadamente e experimente parar. Observe o que acontece. Observe como você se sente. Observe como os outros respondem. Isso requer coragem. Parar de correr quando todos ao redor estão correndo é um ato de rebeldia silenciosa. Questionar a narrativa dominante de que você precisa ser mais, precisa fazer mais, é desafiar décadas de condicionamento. Mas os maiores avanços em qualquer vida começam com atos de coragem contra o status quo. Aqui no canal Mentalidade Estoica, nossa missão é trazer esses princípios atemporais para a vida moderna. Não como teoria acadêmica, mas como sabedoria prática que você pode aplicar hoje, amanhã, todos os dias. Se essa mensagem fez sentido para você, se você sentiu que algo aqui tocou uma verdade que você já intuía, mas não sabia articular, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E deixe um comentário compartilhando sua experiência. Você já percebeu esse paradoxo em sua própria vida? Já teve momentos em que as coisas começaram a acontecer justamente quando você parou de forçar? O paradoxo final. Vou encerrar com uma reflexão que resume tudo que discutimos. A vida tem um senso de humor estranho. Ela frequentemente nos dá o que queremos quando paramos de precisar tanto. Ela nos abre portas quando paramos de bater desesperadamente. Ela nos apresenta pessoas quando paramos de procurar freneticamente. Isso não é crueldade cósmica, é sabedoria.
É a vida nos ensinando que a forma como buscamos é tão importante quanto o que buscamos. É a realidade nos mostrando que existem formas mais eficazes e mais elegantes de navegar pelo mundo do que a força bruta do desespero. Quando você para de correr atrás, você não está desistindo. Você está amadurecendo. Você está trocando a energia do adolescente ansioso pela serenidade do sábio, que entendeu como as coisas funcionam. Você está deixando de ser joguete das circunstâncias para se tornar participante consciente da sua própria vida. E quando tudo começa a acontecer, como inevitavelmente começa para quem encontra esse equilíbrio, você descobre que o mais valioso não são as coisas que acontecem, é quem você se tornou no processo. É a paz que você encontrou, é a liberdade que você conquistou. Os estoicos chamavam isso de eudaimonia, frequentemente traduzido como felicidade, mas significando algo mais profundo, uma vida florescente, uma existência em harmonia com sua própria e com a natureza do universo. Não a alegria efêmera de quem conseguiu o que queria, mas a satisfação duradoura de quem está vivendo bem, independentemente das circunstâncias externas. Essa é a promessa do caminho estoico. Não uma vida sem desafios, mas uma vida em que você tem as ferramentas internas para enfrentar qualquer desafio. Não uma vida onde tudo dá certo, mas uma vida em que você está bem mesmo quando as coisas não dão certo. Não uma vida de conquistas garantidas, mas uma vida de dignidade inabalável. Quando você para de correr atrás, você descobre que sempre teve pernas para caminhar no seu próprio ritmo. Quando você solta a necessidade desesperada, você descobre que suas mãos sempre estiveram abertas para receber. Quando você abandona a perseguição frenética, você descobre que a vida sempre esteve acontecendo. Você apenas estava ocupado demais correndo para perceber. Pare, respire, olhe ao redor. A vida está aqui, agora, esperando que você finalmente a note. E tudo o que você precisa fazer é parar de correr. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mentalidade Estoica. E lembre-se, a verdadeira força não está em conseguir o que você quer, mas em não precisar de nada para estar em paz.